Olá pessoal, todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui, né, sobre o PET de luz. O PET de luz se propõe a despertar, né, o nosso olhar para os cuidados com os animais, né, nossos companheiros aqui de jornada. Eu sou Renato Ávila, médium, integrante do Grupo Anjos de Luz. Orai, vigiai sempre, luz, paz e bem. E hoje, pessoal, o nosso tema é os animais. É uma pergunta, né? Os animais possuem alma e karma? Então, sobre essa parte da alma, vai ser um desdobramento um pouquinho do que a gente falou mês passado e a gente vai introduzir a questão do karma, tá? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo, né, o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz. O mantra, ele nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos, relaxe, respira fundo e repita comigo. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Sinto muito, eu me amo a todos. Sou grato e estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será e está feito. Amém, amém, amém e amém. Bom, pessoal, agora vamos juntos, né, trazer a oração de São Francisco, que nos conduz no caminho da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, pessoal, espero que todos estejam bem e vamos lá, né? Fazer uma pequena introdução aqui sobre esse tema, né? Que é gigantesco, assim, né? Ao estudar isso aqui é muita, muita coisa. Tem muita desinformação também, tem muita evolução sobre esse conteúdo, sobre esse conceito. Então pode ser que as coisas que eu digo aqui, sei lá, daqui a alguns anos, alguém veja isso assim, nossa, mas não sabia de nada, né? E sim, a gente realmente não sabe de muita coisa. Mas vamos falar primeiro sobre alguns significados básicos, né? Sobre alma e karma, né? Então vamos lá. A gente entende como alma a individualização de um ser, que pode animar um corpo físico. Então ele pode estar ou não no corpo físico, tá? A alma passa por um processo de evolução e já já a gente fala sobre isso. Falar um pouquinho sobre karma. A teoria kármica foi deturpada em alguns momentos aqui no Ocidente, sendo vista como uma coisa muito superficial e com um entendimento um pouco vago. Ela não tem nada a ver com fatalismo ou predeterminação. Então, assim, eu fui fardado a ser, sei lá, a ter uma condição específica, e isso é meu karma, eu vou ficar assim até o fim, e tudo bem, aceito, e é isso mesmo. Não é assim. Por isso que eu falo que a gente acabou no Ocidente trazendo um conceito muito superficial. E o karma, a teoria kármica foi introduzida por Buda. E aí, mais uma coisa que tem uma disparidade, né? O significado de karma é uma palavra em português que é ação. Simplesmente isso, ação. E aí, poxa, hoje fala de ação positiva, ação negativa, ação neutra e tal, tal, tal. Mas, bom, vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Mas primeiro esses dois conceitos. Então a alma é uma individualização de um ser, de alguma coisa que ocupa um corpo físico, no nosso entendimento aqui. E karma é uma ação, é a ação. Mas vamos lá. Vamos desenvolver um pouquinho esse assunto e vocês vão ver que isso tem um link bem forte com o que a gente falou nos últimos vídeos, né, sobre a alma dos animais no mundo espiritual e tal. Mas nesse começo, vamos entender o seguinte. O ponto de partida para a gente falar sobre a alma a gente fala sobre a jornada das almas. Tem um livro, pessoal, que eu me embasei para estar aqui
conversando com vocês, inclusive aconselho muito, chama A Alma dos Animais. Qual desafio as espera? E foi escrito por Renato Costa. Ele fez um estudo muito grande com embasamento científico e também buscando na doutrina espírita explicar, né, o entendimento sobre os caminhos que as almas percorrem durante a evolução. Então, tem um foco, inclusive aqui do vídeo, né, sobre os animais, mas o livro ele é bem mais denso, ele fala sobre vários reinos da existência e tal. Mas vamos nos ater aqui às questões das almas dos animais, e vamos fazer mais alguns alinhamentos aqui que são importantes. Primeiro deles, pessoal, a doutrina espírita é do século XIX, né? Então tem mais de 200 anos. E ela foi escrita com base nos conhecimentos que a humanidade tinha naquele momento, na forma de interpretação que a gente conseguia ter naquele momento. Ou seja, tem um monte de coisa que naquele momento a gente não conseguiria nem entender e que hoje a gente já tem mais condição de entender. O Livro dos Espíritos, que é uma, né, das obras mais características ali, né, da doutrina, a última edição dela foi a 12ª edição, e entre as questões 593 e 609, só um parênteses aqui, né, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas em que o codificador, né, da doutrina Allan Kardec faz várias perguntas e faz um compilado de respostas para essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Nessas questões de 593 a 609, existe um esclarecimento a respeito do reino animal. Como o reino animal era entendido como uma faixa de estágio evolutivo pelo qual o homem passou. O homem, o ser humano, tá? E aí, o autor comparou, o autor desse livro que eu falei agora, né, da Alma dos Animais, que é o Renato Costa. Ele pegou as questões da 12ª edição do Livro dos Espíritos e comparou com o material da primeira edição. E ele percebeu que Kardec reescreveu alguns dos conceitos com base em novas informações que ele havia recebido, né? Então, existe sim uma evolução do conteúdo. Um outro ponto importante a gente alinhar e dizer que Kardec tinha um método de pesquisa que ele interpretava, na verdade, as perguntas que eram feitas, mas para vários médiuns, com vários seres espalhados pelo mundo. Então, raramente, ele pegava uma explicação única, de uma única individualidade, e colocava aquilo como verdade. Porque senão feriria o método científico que ele usou. Lembrando, né, tem inclusive um filme que conta um pouco a história, né, de Allan Kardec. Ele era uma pessoa da ciência, então ele aplicou método científico para buscar o conteúdo. E o método era o seguinte, ele nunca, né, mas ele trazia as informações não com base numa única resposta, mas sim com base em várias respostas daquele mesmo item. Tá? Esse método, né, trouxe uma melhor compreensão do que aquilo que se queria buscar como aceitável do ponto de vista lógico. Tá? Bom, mais um ponto, né, complementando a questão das almas dos animais, a Revista Espírita, que era uma publicação da época também, trouxe vários outros conteúdos que colaboraram com o fato de que nem tudo, naquele momento, estava sendo revelado ali durante a escrita dos livros de Kardec. Né? E o porquê disso? O mais importante naquele momento era sobre questões morais da humanidade. Então, talvez por isso, o assunto não teve, né, dos animais, não teve tanta profundidade. E o próprio Kardec, em diversas passagens das suas obras, ele deixava bem claro que aquele conteúdo era passível de evolução, visto que a evolução da ciência, da nossa moral, do nosso entendimento, permitiria a gente ter um melhor entendimento, uma melhor capacidade de absorver aqueles conhecimentos. Inclusive, assim, até hoje, às vezes a gente não tem o vocabulário necessário para explicar algumas das coisas. Bom, mas voltando então, esclarecido, né, esse pano de fundo do estudo deixado por Kardec, na questão 595 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz o seguinte, abre aspas, que Kardec pergunta:
gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Fecha aspas. E aí a interpretação das respostas é o seguinte, abre aspas. Os animais não são simples máquinas, como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode comparar a do homem. Então, pessoal, esse trecho, ele busca entender que é o seguinte, os animais eles têm uma inteligência, mas não é uma inteligência raciocinada como nós, seres do mundo, do reino, vamos dizer, hominal, né? Então, até para facilitar aqui a didática, né? Vamos dizer que tem um reino animal e o reino hominal. E a diferença deles, simplificando, tá? É que no reino nominal a gente tem uma inteligência raciocinada, raciocínio. Se A é diferente de B, que é diferente de C, logo A é diferente de C. Isso é o raciocínio, isso é uma lógica. Então não é que os animais não tenham inteligência, só que a inteligência deles não parte por esse raciocínio como nós temos aqui, falando inclusive de animais que estão aqui com a gente na Terra, tá? Depois a gente fala de outras coisas. Kardec também teve acesso a informações de que após a morte, a individualidade da alma animal segue independente da matéria, ou seja, indo bem direto lá para a pergunta, né? Os animais têm alma? Sim, os animais têm alma. Lembrando que a alma é aquela, a gente entende como alma a individualidade daquela existência, daquele ser que habita em determinados momentos um corpo físico, falando daqui da Terra, tá? Outro ponto muito importante de Kardec, e aí, pessoal, mais uma vez, né, a Kardec não tem só os livros, né, tem a Revista Espírita, que traz um monte de outros conceitos também. Então, na edição de setembro de 1865, ele diz o seguinte: se desejarmos saber como a doutrina espírita entende as relações entre animais e o homem, o Livro dos Espíritos é fonte necessária, mas insuficiente. Temos que recorrer obrigatoriamente à Revista Espírita. Fecha aspas. Kardec já dizia que aquilo que estava no Livro dos Espíritos ali não era o suficiente para detalhar todo o conteúdo que precisava esclarecer ali sobre o reino animal. Bom, então vamos lá. A gente já respondeu a questão, né, de que sim, o animal tem alma, de que existe uma evolução do conhecimento a respeito disso, uma evolução inclusive científica que o autor Renato Cunha traz. E aí, até pegando agora um pouquinho para esse lado científico, né? O livro, pessoal, eu convido vocês a ler, porque é muito profundo, muito abrangente, né? Mas, por exemplo, hoje a gente, como ciência, já sabe que o Homo sapiens, ele teve um ancestral comum com o primata, né? Com os macacos e tudo. A gente fala, o homem veio do macaco? Não é isso. O macaco, o chimpanzé, né? Sem rabo e tudo, ele teve o mesmo descendente físico que o Homo sapiens. Mas eles tiveram, vamos dizer assim, caminhos separados. E aí, o gap que está ali, né, de entendimento é que é o seguinte, a evolução não acontece só aqui no mundo físico, ela também acontece no mundo invisível, no mundo espiritual. Então, as almas que habitaram fisicamente o corpo, né, dessa bifurcação que acabou virando Homo sapiens, trouxe evolução que essas almas tiveram fora daqui da Terra. Então, isso explica um pouquinho do porquê essa vertente, né, vamos dizer que tem um Y ali, né, tem um ser primata e aí teve evolução de alguns seres que a gente hoje vê ali que tem uma semelhança física mais com a gente, tivemos nós, Homo sapiens. Nesse momento dessa bifurcação, os seres que estavam habitando esses corpos físicos tinham essa inteligência raciocinada diferente. Isso explica cientificamente algumas das coisas, inclusive, não que falta inteligência no outro, mas que uma inteligência raciocinada. E não é um negócio da noite pro dia. São 8 milhões de anos aí, né, de evolução do Homo sapiens e tal. Então, dado esse contexto, né, o autor, que é o Renato Cunha, ele traz a questão de que a evolução dos animais se dá no próprio mundo animal.
Então, quando se fala que um ser humano um dia passou pelo reino animal, e muito se vê isso, né, na literatura, em vários livros, é um negócio muito simplista para falar de um negócio tão complexo. Isso não significa que, uma vez desencarnado, um elefante, um cachorrinho, um gato, sei lá, ele vira um homem ou uma mulher na encarnação seguinte. É, o Renato ele destaca que a evolução dos animais acontece ainda como animais, mas em planetas com esferas mais evoluídas. Assim como acontece com nós, seres humanos. E aí, pessoal, vamos entender aqui como ser humano, aquele tipo de inteligência raciocinada. Eu vou abrir mais um parênteses. A gente não tem as palavras certas para diferenciar algumas das coisas. Mas, enquanto estamos aqui na Terra, o ser inteligente que habita aqui meu corpo, a gente chama ele de ser humano. Vamos dizer que, sei lá, daqui quantos anos e tal, esse ser vai reencarnar num outro corpo, num outro orbe, em algum outro lugar que é mais evoluído que a Terra. Vamos dizer assim, tá? Eu tô colocando aqui no caminho feliz. Para didática, a gente está chamando esse ser lá ainda como do reino hominal, como um ser humano. Mesmo que lá nesse lugar eles chamem de outra coisa, mas aqui a gente não sabe explicar o que coisa é essa. Então é isso. Então vamos entender que a inteligência raciocinada, a gente chama aqui de reino humano, e ele vai passando por esses planetas em evolução. Então, antes da gente estar aqui na Terra, a gente passou por outros orbes que eram menos evoluídos moralmente, intelectualmente, etc. Tá? Fechando parênteses. Para explicar, então, né, também de forma mais didática, como os animais vêm, né, buscando essa evolução, é como se eles estivessem evoluindo em busca dessa inteligência raciocinada de planeta em planeta, ainda no mundo, no reino animal, tá? No reino animal. Em outras esferas, em outros mundos, em outros orbes, sei lá o nome que você quiser dar. Mais evoluídos. Até que essa jornada chega num ponto de, vamos dizer ali, completude naquele reino animal. E aí, quando ele chegou naquele lugar, né, muito mais evoluído e tal, e ele conquista ali, então, a passagem dele para o mundo hominal, ele começa uma nova jornada como um ser do reino hominal, e essa jornada se inicia em mundos mais primitivos, de inteligência e de moral. Em algum momento, talvez há 8 milhões de anos atrás, lá quando o Homo sapiens começou e tudo, talvez era aqui mesmo na Terra, todo esse trajeto. Mas vamos colocar hoje, né, 2021, na era cristã e tal, pode ser que hoje um animal que vai passando por todas essas evoluções, planeta a planeta e tal, e chega no momento de entrar no mundo hominal, pode ser que ele venha para a Terra direto? Pode. Pode ser que não, que ele vá para um outro lugar mais primitivo do que a Terra. Isso depende, não existe, pessoal, aí é uma outra coisa, que não é ciência binária, né? Não é 0 e 1, não existe isso ou é aquilo. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Tá? É muito nisso porque a individualidade é algo que é infinita, vamos dizer assim, né? Para colocar em caixinhas. Então, ó, a gente explicou didaticamente como é que os animais evoluem. Então, eles continuam evoluindo como almas, como inteligências individuais, até chegar numa inteligência tal que ele tem raciocínio e aí ele começa a atuar no mundo hominal. E aí começa, então, toda uma jornada. Provavelmente, essa é uma jornada que, se a gente medisse pelo relógio aqui da Terra, seria, sei lá, cerca de centenas de milhares de milhões de anos. Até todo esse ciclo se passar. Não é assim um piscar de olhos, um animal vira um ser humano. Via de regra, né? Como disse, nada é impossível, né? Então, não sei, eu não posso afirmar que não tem um animal que ele reencarna diretamente depois como um ser humano aqui na Terra. Não sei, pode ser que sim. Mas, via de regra, esse é o caminho, essa é a jornada, tá? E aí um negócio bem legal, pessoal. Se a gente traçar um paralelo desse mesmo raciocínio para nós, seres humanos, vamos pensar que, em algum momento,
como vários livros falam, né? Nós, em algum momento, tivemos no mundo animal. Beleza, pode ser que tivemos, há não sei quantos milhões atrás, fomos evoluindo até chegar num ponto, num orbe muito evoluído, onde a gente recomeçou a nossa jornada no mundo hominal. E aí a gente veio evoluindo. Hoje estamos né, num ponto de evolução que nos permite esse tipo de raciocínio e etc., esse conhecimento científico, moral e tal que a gente está aqui. Mas, da mesma forma que no mundo animal, a gente vai continuar progredindo até que a gente vai chegar naquele mesmo lugar, sei lá qual nome que seria, entre aspas, ali o fim dessa jornada no reino nominal. E aí a gente iria para um outro, sei lá, reino angelical, eu não sei o nome que vai ser, a gente não tem tanta informação assim. E na hora que chegar ali, começa uma nova jornada de evolução, até chegar é, ao infinito, né? Eu acho que isso não tem fim, né? E pensando né, na infinidade do universo, do multiverso, das dimensões e tal. Então, pessoal, falando de alma, e eu trouxe um pouquinho dessa questão da evolução da alma, para linkar isso agora com a questão do karma. Porque Buda ensinou que existem muitas causas e muitas condições, e nunca uma simples questão de causa única vai ter um efeito único. O efeito poderia não ter acontecido, por exemplo, se não existissem condições ali para aquilo acontecer. E aí, quando ele fala de causalidade, né, a questão de várias causas causam vários efeitos, e que a origem do karma significa ação, a gente entende de uma ação raciocinada. Dado esse ponto, pessoal, e visto tudo que a gente falou até então, que teve toda uma evolução do reino animal, que ele é uma inteligência não raciocinada, até chegar no nominal, onde começa o raciocínio e recomeçar, não faz sentido a gente falar que um animal, no ponto que ele está aqui na Terra, de via de regra, ele tem karma. Porque ele não pode ter um karma se ele não tem ainda as condições de ter ali a sua inteligência raciocinada. Ainda não tem condições iniciais da sua individualidade trabalhar aquele raciocínio para causar efeitos específicos. Eu não vou aprofundar aqui no karma, e aí eu indico, inclusive, um outro livro, porque é um outro assunto muito grande. Tem um livro que foi o que me ajudou a ter esse esclarecimento, que chama Karma, o que é, o que não é e a sua importância, de Traleg, desculpa se eu não estiver sabendo pronunciar, tá? Traleg Quiabigon. É uma tradução para português de Marco Bock. A primeira edição é de 2019. Tá? Então, é um livro que fala sobre essa questão do entendimento, vamos dizer, né, não é errado, mas deturpado um pouquinho, que a gente teve do karma, aqui especialmente nas culturas ocidentais. E esse autor ele traz ali esse entendimento, né? Poxa, o que é, o que não é. Então, por exemplo, karma não é aquela questão de eu nasci para sofrer. Não. O entendimento do karma se você está nessa condição, você pode racionalmente decidir não ficar mais naquela condição, e a inteligência que nos é imputada nos permite mudar aquela situação. Porque se a gente não mudar, a gente vai nascer, crescer e morrer naquela situação, simplesmente culpando o karma ao invés de se responsabilizar pelas nossas próprias ações. Mas, enfim, mais uma vez, esse é um tema muito mais profundo para a gente discutir aqui. Então, pessoal, é isso. Respondendo diretamente, né, retomando tudo. Os animais têm alma? Sim, eles têm karma. Os que estão aqui na Terra, como animais ainda com uma inteligência extremamente limitada e não raciocinada, não, eles não têm karma, porque o karma pressupõe ação raciocinada. E se eles não têm raciocínio, eles não têm karma. Né? É o fato, mais uma vez, pessoal, eu também, como
não vou me colocar cientista, mas também tendo estudado bastante métodos científicos e tal, é uma questão de lógica, né? Se uma coisa e outra se encaixam, beleza, faz sentido. Se não, não tem, né? Então, se para existir karma precisa do raciocínio lógico e os animais não têm esse raciocínio lógico, essa inteligência lógica, por lógica, por inteligentes que nós somos, podemos, né, definir que eles não, então tem karma. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado aí. Nossa, esse foi um dos assuntos que eu talvez mais tenha lido a respeito, assim, porque me fascinou demais. Espero que eu possa ter contribuído aí com o entendimento sobre esse assunto. E sabendo disso, né, a gente pode fazer a nossa parte na ajuda, mais uma vez, né, da jornada desses seres que nos acompanham. Da mesma forma que nós, eu já falei isso em outros vídeos, eles estão em jornada de evolução, eles estão numa jornada diferente da nossa. A que eles passaram, nós já passamos. Está na vez deles passarem. Mas assim como nós pedimos auxílio para seres que passaram já por nossa jornada e hoje estão em outras e podem nos ajudar, assim nós podemos ajudá-los também. E assim a coisa vai fluindo, né? Alguns recadinhos então, pessoal. Se inscreva aqui no canal do YouTube para compartilhar, né, para acompanhar, na verdade, o lançamento deste e outros vídeos, não só sobre pet, mas outros assuntos, lançados pelo grupo Anjos de Luz. Nos siga também nas redes sociais, então, perfil no Facebook, no Instagram, você vai ficar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo. Ainda muito mais com conteúdos online do que na questão presencial, né, da cirurgia presencial que a gente fazia, mas é uma forma aí da gente continuar juntinho. E indo para os nossos agradecimentos finais, então, pessoal, eu agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, o mentor do Grupo Anjos de Luz, e o Dr. Felício, que é responsável aqui pelo PET de Luz. Fiquem bem, fiquem em paz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E até a próxima.